Olá, olá, oitavo ano. Aqui é a professora Tânia Oliveira e hoje nós estamos entrando em uma parte super, mega, hiper importante, que é o corpo humano propriamente dito, tá? A gente vai estudar daqui por diante alguns órgãos, tá? Alguns sistemas humanos. E o primeiro que vai ser nosso alvo de estudo é o sistema digestório. A gente aprendeu um pouquinho sobre nutrientes, né? Nas últimas aulas. Vimos água, sal mineral, carboidrato, proteínas, lipídios. E a gente vai entender um pouquinho hoje como é que a gente consegue digerir, como é que a gente consegue absorver essas substâncias no nosso organismo. Para aprender sistema digestório, a gente tem que aprender o que é digestão, né? Obviamente. Então tá aqui para você, ó. Digestão nada mais é do que uma transformação de partículas complexas em partículas menores para serem absorvidas. Quando você come um sanduíche, né, lá na Burger King, você está com saudade disso, né? Lá no restaurante, onde você vai lanchar, quando você come aquele lanche, é óbvio que ele não vai entrar inteiro nas tuas células. A gente viu anteriormente que nossas células precisam, né, de nutrientes para conseguir sobreviver. E esses nutrientes são geralmente carboidratos, ou seja, os açúcares, os lipídios, as gorduras no caso, e as proteínas, tá bom? As carnes, também frequente em ovo, né? Então a gente viu basicamente esses nutrientes. Para que eles sejam por nós absorvidos, eles precisam ser degradados, ou seja, eles precisam ser, ao nós engolirmos, eles precisam ser transformados daquele sanduichão grande que tem pão, queijo, carne, alface, tudo aquilo, precisa ser transformado daquela partícula de alimento grande, né, em substâncias bem pequenas, bem simples, para que sejam facilmente por nós, pelo intestino, né, absorvidas, tá bom? Esse processo, então, de transformação do alimento de partícula bem grande para partículas bem pequenas, nutrientes bem simples, o processo inteiro é chamado de digestão. Então, digerir é isso, é transformar a partícula grande em partículas pequenas e absorvíveis pelo teu corpo, tá? Nós temos então dois tipos de digestão, tá? A digestão mecânica e a digestão química. Aqui eu inicio pela digestão mecânica. A digestão mecânica, ela tem três partes: a mastigação, a deglutição e o peristaltismo. Tem três partes, né, que você precisa compreender. Primeiramente, mastigação. Nenhum segredo, né? O ato de mastigar é basicamente a maceração do alimento. É quando você morde o alimento e você começa a querer transformar esse alimento em partículas menores. O ato de você mastigar é justamente você quebrar esse alimento na boca ainda em partículas já um pouco menores. Tudo bem? Então, aquele sanduíche na boca você mastiga, 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 e aquele pedação da mordida vai ser aos poucos transformado em partículas menores, em uma massa, né? Em um bolo alimentar, com partículas já bem menores, tá bom? Essa mastigação, ela é feita, parece óbvio, né? Mas ela é feita pelos dentes, ok? E nós temos alguns tipos de dentes com funções diferentes. Eu botei para você aqui o arco dental, tá bom? De um adulto, no caso. Você tem, então, os dentes da frente,
né? Olha aqui, ó, os de baixo e os de cima, certo? Esses dentes da frente, tanto os de baixo da boca quanto os de cima, são chamados de incisivos. Qual é a função? Cortar. Então, se você perceber, eles têm uma lâmina aqui, ó, que corta o alimento. Tudo bem? Que tira um pedaço, né, do sanduíche. Os dentes um pouquinho mais laterais aqui, ó. Aqui não está mostrando na imagem, mas tem os caninos, que são esses com um pouco pontiagudos. Os caninos, eles têm a função de perfurar o alimento, tá? De rasgar o alimento. Já os um pouquinho mais para trás, ó, um pouquinho já para dentro da boca, eles são os pré-molares, ó, e os molares, esses que estão assim, ó. Eles têm já uma estrutura diferente, né, dos incisivos. Qual é a função deles? Amassar o alimento, tá? É tornar o alimento uma massa, certo? É como se eu estivesse esmagando o alimento. Então, a função dele é essa, é formar o bolo alimentar já bastante triturado. Tudo bem? Então, na região aqui do dente, você vai ter o esmalte dentário, você vai ter a dentina e você vai ter a polpa dentária, tá? Em relação à dentina, aqui, ó, essa região mais um pouquinho amarelada, em relação à dentina, tá? Essa dentina, ela é uma região dura, tudo bem? E ela é impregnada de sais de cálcio, ou seja, ela tem cálcio aqui na sua constituição que faz com que o dente fique mais duro, né? Mais rígido e consiga suportar o processo de mastigação. O esmalte é essa região que reveste a dentina, essa parte branca, ó, que a gente vê, né, por fora, a parte que a gente vê externa do dente. E esse esmalte é uma camada de proteção, como eu te falei, e é ainda mais duro do que a dentina. É também bastante rígido, obviamente para suportar a mastigação, né, e a abrasão, né, do alimento. Já aqui na parte de dentro do dente, a gente tem, ó, a polpa. Essa polpa aqui, ó, tá? Essa polpa aqui é uma região onde é rica em vasos sanguíneos, tá? Em sangue e nervo, tá bom? Então, quando você sente dor no dente, é porque a região da polpa do dente já está com algum tipo de infecção, até uma cárie. Tudo bem? Em relação à deglutição, é o ato de engolir, tá? Então, deglutir nada mais é do que engolir o alimento. Então, depois que você mastigou, e você formou aquele bolo alimentar, você vai engolir. O músculo que auxilia a deglutição é a língua, tá? Então, é ele que empurra o alimento para dentro do esôfago, no ato de deglutir. Se por um acaso eu perguntar para você se é possível que alguém tome um copo de água de cabeça para baixo, tu vai dizer que sim, que talvez, ou que não. Eu te digo, é possível sim, tá? Porque depois que você engole o alimento, o movimento já não é do teu comando, tá? Ele é, no caso, o movimento involuntário. Para quem lembra dessa aula de músculo, tá? No caso, são músculos lisos. E esse movimento chama-se peristaltismo, que é o movimento do nosso trato intestinal que leva o alimento desde a boca para estômago, para intestino e assim por diante. Tá bom? Então, olha só. Terminando a digestão mecânica, passamos para a digestão química, tá? Então a gente vai ver agora um pouquinho os órgãos que fazem parte do sistema digestório.
e a função que eles exercem. Aonde começa tudo? Na boca, né? Então, olha só. Na digestão química é onde você vai ter a digestão de moléculas, tá? A nível mesmo molecular desse processo de transformação. Então você vai ter moléculas, né, ainda um pouco mais complexas, mas sendo transformadas em partículas mais simples ainda. Na boca, você tem então o início disso tudo. Na boca, então, acontece a insalivação, que é a produção de saliva. Qual é a função, então, da saliva? A saliva tem a função de promover o início da digestão química, tá? Então, na nossa boca, inicia a digestão de açúcar, de carboidrato. Quem nunca percebeu, né? Quem nunca se deliciou com aquele biscoito que derrete na boca? É porque ele é rico em açúcar, rico em carboidratos. E quando nós mastigamos e esse alimento ele entra em contato com a saliva, praticamente na hora a saliva começa a digerir esse alimento. Então ele vai derretendo, porque ele vai sofrendo a ação de enzima digestiva que vai degradando esse alimento na tua boca ainda. Né? É bem rápida essa reação. Ok? Então, na boca é onde inicia a digestão química de carboidratos, de pães, arroz, feijão, macarrão. Lá já começa a produção de enzimas, né, que fazem essa digestão. A enzima que é frequente na saliva chama-se pitialina, ou também chamada de amilase salivar. A saliva é produzida por glândulas salivares. Essas massinhas aqui, ó, frequentes na bochecha e próximo ao queixo, tá? Depois que ocorre a insalivação, que você engoliu o alimento, ele passa para o esôfago, tá? Ele passa primeiro para a faringe, né, que é a garganta, que é próximo à garganta, e segue para o esôfago, que é um canal que liga a garganta até, que liga a faringe, né, até o estômago. O estômago ele fica no centro do abdômen, tá? Um pouco mais em cima, ok? Então, olha só. Lá no estômago acontece o processo de quimificação. Meu Deus do céu, professora, que desespero de palavra difícil. Calma, não te estressa, não sai na rua gritando com raiva, tá? Calma aí. Quimificação, ela é o processo, tá? De digestão que ocorre no estômago e que a principal enzima que vai agir aí é uma enzima que tem ação em proteínas, tá bem? Então aqui você vai ter a digestão principalmente de proteínas. A carne que você comeu, o ovo, tá, que você comeu, a carne de boi, carne de frango, de peixe, tá? Então, todo alimento que é rico em proteínas vai ser mais especificamente digerido quimicamente, né, no estômago. Pela ação de que enzima? Aqui, ó, pela peptidase, tá? Então, essas enzimas, elas transformam a proteína que estava em pedaços maiores em pequenas unidades que formam essa proteína, que no caso aqui vão ser os aminoácidos, ou também chamados de peptídeos. Então, a peptidase, ela transforma proteína, né, que estava em pedaços grandes ainda, ela converte essa proteína em aminoácidos, ou também chamados de peptídeos. Em seguida, ocorre o processo de quilificação. Não confunde quimi, né, com M, com quili, com L, tá? A quimificação ocorre no estômago, tá? Então,
se tu preferir, relacionar o M com M. A quimificação ocorre no estômago. Então, se isso te ajudar, tá? Olha só. Já a quilificação, ela ocorre no intestino, tá? Ela vai ocorrer no intestino delgado, tudo bem? Essa quilificação nada mais é do que algumas reações químicas que ocorrem dentro do intestino que vão auxiliar a absorção de substâncias variadas, tudo bem? Então aqui você tem a ação de 3 glândulas importantes e que fazem parte do teu sistema digestório. Essas 3 glândulas são o fígado, o pâncreas, tá? E a vesícula biliar. A vesícula biliar é um caso à parte, porque ela só é um órgão que vai guardar, que vai armazenar uma substância chamada bile, a qual o fígado produziu. Depois que o alimento veio do estômago, ele vai entrar aqui no intestino delgado, certo? E aí lá no intestino, na entradinha dele aqui, vão haver liberação de alguns líquidos que vêm do pâncreas e da vesícula biliar. Da vesícula biliar vem a bile, tá? Essa bile é uma substância que vão ter a função de auxiliar a digestão de gordura no nosso corpo, tá bom? Já lá do pâncreas vem o suco pancreático, que vai ter a função, tá, de promover, no caso, a absorção, tá, de carboidratos, de lipídios e proteínas também, ok? Então, no decorrer de todo o intestino, vão haver as absorções, né, de nutrientes em geral. Nesse ponto, tu já tem nutrientes bastante simplificados, que já podem ser absorvidos no intestino. Depois que o alimento passa por todo esse processo, tá? Todo o intestino, ele vai para a segunda parte intestinal, que é o intestino grosso. Então, aqui tu tem o intestino delgado, né? E depois o intestino grosso. Tudo bem? Esse intestino grosso, ele vai promover a absorção de água, principalmente, e também sais minerais. Quando o alimento passa pelo intestino, no decorrer que ele vai passando, ele vai sendo absorvido, né? A água, sal mineral, vamos absorvendo. Quando ele descer bem aqui, ó, ele já vai estar na parte final aqui do intestino, aonde vão haver a formação das fezes, tá? E aí, nesse caso, na porção das fezes, é onde vai ser eliminado aquilo que o nosso corpo não precisou, tá? Que ele não precisou. São as nossas excretas, né? São o que o nosso corpo não precisou utilizar. Tudo bem? Para terminar, uma parte importantíssima que é preciso que você compreenda, certo? É que no nosso intestino existem algumas dobraduras. Imagina que você quer ter um intestino delgado, tá? Que ele foi cortado, tá? Ele foi dividido aqui. Se você olhar, na parte de dentro dele, ele é todo dobradinho. Ele é todo dobrado. E se a gente for observar ainda mais de perto, cada dobradura dessa chama-se microvilosidade, tá? Aqui então você tem vilosidades intestinais, que são essas dobraduras, e função delas é importante absorver uma maior quantidade de nutrientes. Como assim, professora? Se o intestino fosse liso, ó, ele fosse só uma camada aqui lisa, tá? Sem essa dobradura, ele conseguiria, né, absorver menos nutrientes. Então, para ele conseguir absorver ainda mais nutrientes, para ele potencializar essa absorção, ele se dobrou todinho, tá? Ele se dobrou
todo para ele conseguir absorver mais nutrientes. Então, qual é a função da vilosidade intestinal? Qual é a função da microvilosidade? É promover um aumento da taxa de absorção de nutrientes. Tá? Essa parte é importantíssima. Ok? Então, por agora, é só que eu queria passar para você. O texto de apoio tá no livro, tudo bem? Eu vou te repassar as páginas. E eu estou mandando uma atividade anexa também a este material, ok? Faça atividade e vou estar com você auxiliando durante a nossa aula. Bons estudos e até a próxima!